É isso aí, galera. Hoje nós vamos falar de samba. Hoje a gente vai dar continuidade àquela série de vídeos sobre a história do samba. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí no canal do Johnny do Carmo, ativa o sininho para receber as notificações e também já vai deixando aquele like aí que eu vou rodar a vinheta e na volta a gente vai conversar sobre samba. É isso aí, galera, eu sou o Johnny do Carmo, é um grande prazer estar aqui com vocês. No último vídeo a gente falou um pouco sobre a era do rádio e também como o samba e a música brasileira em geral foi utilizada como instrumento de propaganda para o governo Vargas. Então, bora continuar. Entre o final da década de 30 e o começo da década de 40 do século 20 aconteceu no mundo uma coisa chamada Segunda Guerra Mundial. Foi um fenômeno, um evento que varreu o mundo todo, movimentou todos os países. O Brasil, é claro, se envolveu nesse conflito e era muito importante para o governo brasileiro, que naquela época era comandado pelo Getúlio Vargas, de que as pessoas se sentissem como brasileiros orgulhosos, não é? E nada melhor do que a música e alguns outros elementos muito conhecidos nossos aqui, como por exemplo o futebol, para alavancar esse sentimento. E para conseguir que a música alcançasse mais pessoas, o rádio, o aparelho de rádio, teve seus custos barateados para que mais pessoas pudessem comprar e ouvir as músicas e os programas. Assim, o samba foi popularizado e muito difundido no Brasil todo e, com o apoio do governo, as músicas cada vez mais falavam das belezas naturais e de como era bom ser brasileiro. Então, neste contexto, o samba cresceu muito e surgiram muitas variedades, subgêneros de samba. Por exemplo, o samba canção, o samba choro, o samba enredo, o samba de exaltação, samba de breque, o samba machixe, o jongo e etc. De todos esses que eu citei, os mais conhecidos são o samba canção, que tem um andamento um pouco mais lento e letras mais românticas. E também o samba enredo, que é aquele famoso por ser utilizado nos desfiles de escolas de samba, até hoje faz muito sucesso. Muito bem, os anos foram passando e a década de 40 foi chegando para o seu final após o final da Segunda Guerra Mundial. No final da década de 40, a música brasileira e o rádio estavam muito difundidos, porém, com o aumento do número de pessoas que tinham um rádio em casa, muitos outros programas e estações de rádio foram surgindo. E nem todas essas rádios novas tocavam só música brasileira. As músicas internacionais começavam a ganhar bastante espaço na programação dos rádios brasileiros. Aí tocavam muito bolero, tango, que era a música da época, e também o jazz. Os músicos cariocas que tocavam nas boates noturnas também estavam sendo influenciados por esses tipos de músicas, mas eles eram músicos brasileiros e ainda vinham daquela tradição muito forte do samba. Ou seja, o samba começou a se mesclar um pouco com alguns ritmos de fora. Lembram daquela história que eu contei no primeiro vídeo, lá atrás, que contava como o samba foi influenciado pela música europeia da época, como a polca, por exemplo? Pois é, isso estava acontecendo de novo aqui na entrada dos anos 50, só que dessa vez o que estava influenciando bastante no samba era o jazz. Mas o que é jazz? Pois bem, meus amigos, o jazz é um ritmo dos Estados Unidos que é muito marcado pelo improviso e com os compassos meio malucos, assim, eles não seguem muito aquelas regras tradicionais da música. Somado a tudo isso, em 1956, aqui no Brasil, assume o poder o presidente Juscelino Kubitschek.
Prometendo mudanças e trazer modernidade ao governo brasileiro, o presidente Juscelino Kubitschek prometia até a construção de uma nova capital. Não sei se vocês sabem ou conhecem essa história, mas até 1960 a capital nacional ainda era o Rio de Janeiro. Brasília só foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960. Beleza? E esse período, que foi de 1956 até 1964, que era a época do golpe militar, a música brasileira foi muito efervescente. Pareceu muita novidade, muita coisa. Combinava exatamente com aquela proposta de modernização tão sonhada pelos brasileiros e que foi prometida e, de certa forma, até que foi cumprida pelo presidente Juscelino Kubitschek. Então, o final dos anos 50 foi uma época em que a tecnologia estava avançando muito, começou a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética e a modernidade estava em voga. Então, nesse contexto surge aqui no Brasil um movimento musical muito influente chamado Bossa Nova. A Bossa Nova oficialmente foi inaugurada aqui no Brasil no ano de 1958, com o lançamento de uma música do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes chamada Chega de Saudade. Então, o Tom Jobim, Vinícius de Moraes e também um músico muito importante chamado João Gilberto é que são os principais nomes nesse momento da Bossa Nova. Então, o João Gilberto deu uma refinada na Bossa Nova. Ele introduziu acordes de violão que normalmente não eram muito utilizados dentro do samba. A Bossa Nova também é muito marcada por ter uma divisão rítmica bem diferente do samba e é um ritmo também que não é muito dançante. A Bossa Nova também fez muito sucesso no exterior, principalmente nos Estados Unidos, porque era um tipo de música que era mais aceitável aos ouvidos estrangeiros. Em março de 1964 é lançada a música Garota de Ipanema, composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Essa música faz um sucesso estrondoso no mundo inteiro, foi traduzida para o inglês em menos de um mês depois e estourou no mundo todo. Algumas curiosidades bacanas sobre a música Garota de Ipanema. Agora tem coisa para falar, viu? Em 1964, essa música alcançou o 5º lugar das paradas de sucesso da Billboard Hot 100. O que isso significa? Ela foi a 5ª música mais tocada nas rádios norte-americanas durante 2 semanas. Para uma música estrangeira, é um baita de um feito. Acredita-se que Garota de Ipanema é a 2ª música mais gravada no mundo. Isso mesmo que vocês ouviram, a 2ª música mais gravada do mundo. Ela só perde para Yesterday, dos Beatles, que eu, Johnny do Carmo, já gravei. Se vocês já me ouviram cantando, então digita aí nos comentários. Eu vou deixar o card aqui para quem não conhece, tá bom? Ela já foi regravada por muitos artistas, entre eles Frank Sinatra, Madonna, Amy Winehouse, Tim Maia, Cher, Roberto Carlos, Gal Costa, Caetano Veloso, Stevie Wonder e muitos mais. Olha, muitos outros mais. Daqui a pouco até o Johnny do Carmo vai regravar ela também, hein? Com todo esse sucesso da Bossa Nova, a juventude ficou assim, dividida, vamos dizer. Nem todo mundo gostava desse novo ritmo. Muita gente achava ele moderno demais e estava pedindo uma volta àquele samba mais dançante. Sabe como que é? Jovem quer dançar, é normal, quer sair, se divertir. A Bossa Nova era um som um pouco mais intelectualizado. Então, aquela galera que queria sair para dançar e se divertir nos bailes não conseguiam fazer isso com as músicas da Bossa Nova, né? A resposta a esse movimento da Bossa Nova surgiu ali no comecinho dos anos 60 com o lançamento de alguns ritmos novos dentro do samba, entre eles o samba lanço e o samba rock.
No sambalanço, o maior expoente é a grandiosa, a gigantesca, a diva, a semideusa Elza Soares. Exagerei? Tá bom. Não, ela é mesmo. Já no samba rock temos nomes muito importantes também, como Wilson Simonal e Jorge Ben. Um outro estilo dançante que fez muito sucesso também lá no começo dos anos 60 foi a gafieira. A gafieira se originou lá nos anos 40, coisa de uns 20 anos atrás, que eram bailes frequentados por pessoas de baixa renda. Esses bailes faziam muito sucesso, principalmente nas comunidades mais carentes lá do Rio de Janeiro, porque os casais dançavam entre si e era uma dança muito gostosa, muito característica. Vocês já devem ter visto por aí em algum lugar, alguma vez. Porém, esse baile de gafieira começou a ganhar força e nos anos 60 ele virou moda, inclusive entre as camadas mais ricas da sociedade carioca. Muito parecido com o funk, que foi o fenômeno que aconteceu aqui no Brasil nos anos 2000. Inicialmente restrito às regiões mais carentes, aos morros cariocas, logo virou moda, desceu o morro, atingiu o asfalto e virou a sensação entre as classes média e alta. Então nós chegamos ao ano de 1964 e vocês sabem muito bem que esse ano foi um ano muito difícil aqui no Brasil por causa do golpe militar. Pro samba começou a ficar um pouco complicado as coisas, porque ele andava perdendo um pouquinho de espaço na mídia. Nessa época estava muito em voga o rock and roll aqui no Brasil e a vertente nacional dele, que é a Jovem Guarda. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre a Jovem Guarda, ficou muito bacana. Se vocês quiserem, dá uma conferidinha lá também, hein? Show de bola! Outra coisa que dificultou bastante pro pessoal do samba foi que em 1964 a televisão começava a ganhar um espaço significativo nos lares brasileiros. O samba já não estava vindo com tanto espaço nessa televisão. Na programação eles davam mais atenção para aquela galera mais jovem que estava surgindo com a Jovem Guarda, inclusive sendo impulsionada pelo governo brasileiro. Mesmo assim, alguns programas no rádio ainda resistiam e tocavam o samba, inclusive até revelando alguns artistas novos. Lá pro final dos anos 50 surge a Bossa Nova, mas em 1964, 65, ela começou a dar lugar a um fenômeno novo que apareceu no Brasil, graças à televisão também, que foi a MPB e os festivais da canção brasileira. Esses festivais da canção foram responsáveis por revelar artistas jovens daquela época que insistiam e continuaram o legado do samba um pouco mais moderno. Eram eles Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Nara Leão e muitos outros mais. O que também impulsionou bastante esses artistas foi que a maioria deles faziam canções de protesto denunciando o autoritarismo do regime militar brasileiro. Mas peraí, e aquele samba mesmo que o pessoal falava que era a verdadeira música brasileira ou samba de raiz, como a gente conhece hoje? Se vocês acham que o samba morreu, não, muito pelo contrário. Lá nos anos 60 surgem dois nomes que deram uma bela de uma ressuscitada nesse samba que andava um pouco esquecido pela mídia. Os dois nomes são Paulinho da Viola e Martinho da Vila. Esses dois artistas venderam muitos discos e foram os responsáveis por colocar novamente o samba dentro dos circuitos comerciais. Aí a gente chega na virada dos anos 60 para os anos 70. O mercado fonográfico brasileiro sofreu uma grande revolução. Primeiro, porque os discos de vinil estavam começando a ficar mais baratos e mais fácil para a galera começar a comprar e ouvir música em casa. Segundo, porque as técnicas de gravação aqui no Brasil começaram a evoluir muito e acompanhar os melhores estúdios lá dos Estados Unidos e da Europa.
Então os artistas brasileiros tinham possibilidades muito maiores de gravar discos com mais qualidade. Aí, galera, o samba veio com tudo. Nessa época, alguns artistas e grupos começaram a ganhar muita notoriedade. Entre eles, Originais do Samba, Beth Carvalho, Clara Nunes, Jair Rodrigues, AGP, Os Demônios da Garoa e Adoniran Barbosa, Roberto Ribeiro, João Nogueira, Alcione e muitos outros mais, hein? Mas, por enquanto, eu vou ficar por aqui, viu, galera? A gente ainda vai voltar com a história do samba, ainda vai ter mais um vídeo aí onde eu vou encerrar essa história e vou falar como que o samba foi evoluindo nos anos 70 e 80 e com o surgimento do pagode, o samba virou sucesso nacional. Tá bom? Então aguardem que lá vem, hein? É isso aí, galera. Gostaram do vídeo? Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal do Johnny do Carmo. Se ainda não fizeram isso, já vai clicando aí embaixo agora. Se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as notificações em primeira mão. Também aproveita e já deixa aquele like aí que eu fico muito feliz quando vocês fazem isso. Então não percam, no próximo vídeo da história do samba a gente vai encerrar essa história maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Então vou ficando por aqui, beleza? Muito obrigado a todos que continuaram comigo aqui até o final. E é isso aí. Valeu!